I am just training. Olá, humaninhos! Tudo bom? Eu sou a Vitória. E eu sou a Eri, e esse é o podcast 0226, um podcast que fala de tudo, séries, músicas, filmes, entre outros. Exatamente, fiquem ligados que toda quinta-feira um novo episódio fresquinho para vocês em todas essas plataformas. Sim, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. E se você quiser ver a nossa carinha, é só ir lá no nosso canal do YouTube, fechou? Também no TikTok, no Instagram e no Kawaii. Em todos os lugares, praticamente. E o episódio de hoje é sobre The Umbrella Academy. O que é The Umbrella Academy? É uma série da Netflix inspirada nas HQs de mesmo nome. Ela se trata de uma história de 7 irmãos adotivos que moram com um senhorzinho podre de rico, que o objetivo dele é treinar essas crianças peculiares. Exatamente. E só um disclaimer aqui, né, como em todos os vídeos, se a gente estiver olhando muito pro lado, é porque a gente tá se vendo, tá bom, galera? E também pra gente não se perder aqui no conteúdo, tá bom? Dito isso, vou continuar aqui. Bom, o Luther, ele é o número 1, ele é um homem bem grande e muito alto, né, gente? Misericórdia. Ele tem uma força e uma resistência sobre-humana. O Luther, na primeira temporada, ele se mostra como o filho mais devoto ao Sir Reginald Hargreaves, né, que é o dono da Umbrella Academy, né, e ele foi o único irmão que ficou na Umbrella depois da morte do Ben, que é o número 6. Luther tem uma mutação genética, a qual seus genes foram combinados com a de um gorila, quando ele retornou de uma missão e ele quase morreu. Então o Sr. Reginald, ele junto com um pouco, fizeram isso com ele para salvá-lo. Sim, ao voltar pra Terra, né, o Luther, ele descobre que o seu pai mentiu o tempo todo, né? E ele não lia os relatórios e nem via as amostras que ele mandava da Lua, né? E depois disso, ele acaba guardando um rancor imenso do pai dele. E também, né, voltando ali na genética do Luther, com isso ele sempre, como sua forma mudou tudo, né, o seu peitoral é de um gorila, os seus braços, suas mãos, então ele sempre usa casacos, luvas para se esconder, isso na primeira temporada. Já na segunda ele já tá um love yourself, amando a si mesmo, então ele já tá lá de regata e tal. Sim. A gente tem o Diego, que é o número 2, né? Ele é um cara que ele odeia o pai dele, né? Ele tem uma questão ali por ser o número 2 e ele deixa isso muito nítido o tempo todo. Ele tem o poder de controlar o curso das coisas, né? Tipo, se ele atirar um lápis, ele pode controlar onde é que esse lápis vai chegar. Mas o Diego, ele gosta muito de usar facas, né? Que ele é um justiceiro ali. Ele é muito apegado à sua mãe e a Beth, sua mãe roubou, né? E a Beth, apesar do Diego parecer ser durão e tal, ele é um coração mole e gosta de proteger quem é a sua família, os seus, né? Após sair da Umbrella, né, o Diego, acho que de todos os irmãos, ele foi o que se virou melhor ali, né? Ele se tornou um policial e começou a investigar casos, né? Foi lá que ele conheceu a Beth, que também é uma detetive. Só que o Diego, ele tem um jeito Umbrella de resolver as coisas. E aí, com isso, ele acabou sendo expulso da academia de polícia e se tornou um justiceiro. Ou como o 5 gosta de falar, um Batman de baixa renda. A Alison, né, o número 3, após sair da Umbrella, né, ela foi a que mais se tornou prestigiada, né, porque ela virou atriz, e foi também a que mais usou seus poderes fora, assim, do crime, né, ela usou para benefício pessoal. Sim, a Alison, ela é muito amorosa, né, com os irmãos dela. A todo momento ela tenta juntar todo mundo, reunião de família, né? E também ela tenta muito se
aproximar da Vanya. Ela tem muitas lembranças ruins, né, da sua vida quando criança, né, como todos os outros, mas de todos os irmãos, ela é que superou melhor. Ela, tipo, faz amor, vamos tocar em frente. A Alicent, né, tem o poder de... eu digo que é manipular os outros, mas lá eles se explicam que é contar um boato, né? Ela faz com que tudo que ela fale para pessoas se torne realidade. Então, como eu falei, né, que ela usa para benefício próprio, ela acabou se tornando atriz sem fazer testes. E também ela usou isso com seu ex-marido, né, o Patrick. Ela chegou nele e falou assim: eu ouvi dizer que você me ama, né? Eu ouvi dizer que existe paraíso na Terra. Belim. Brincadeira. A Alicent, ela foi a única que constituiu família, né? Ela casou e ela teve uma filha chamada Claire. Tanto que, assim, a bicha se deu bem em todas as temporadas. Ela casou na primeira e ela casou na segunda. Agora, né, o Klaus, o número 4, que é um favorito de muitos, um dos meus favoritos. Ele é irreverente, é despreocupado, é completamente inconsequente. Esse Klaus é o caos em forma de gente, basicamente isso. Isso é verdade. O Klaus, ele tem o poder de se conectar com os mortos, né? Assim, na primeira temporada é o que passa pra gente. Né? Mas ele não só vê os mortos, como ele também controla os mortos, né? Tipo, ele pode fazer, tipo, sei lá, um morto que tá ali, que ele tá vendo, aparecer para outras pessoas, né? E dar um tapa em alguém, sei lá, mover um livro, mover uma cadeira, sei lá. Tipo, ele pode fazer isso. E a gente vê bastante do aprimoramento do poder dele no último episódio, né? Quando ele controla o Ben. Ele ativa o Ben 10. Então, pá! Muito bom. Ele tipo bem 10, tipo, ele fez assim, pá! Aí apareceu tipo o tentáculos, aí ele pá, aí fogo, aí ele pá, ondas sonoras. Na Season 2, quando ele controla os soldados, o Klaus, né, sempre foi muito individualista, né? Ele usa dorgas para poder adormecer os seus poderes, porque ele tem medo dos mortos. Sim. O pai dele, né, o seu Reginaldo. Mas botaram o Reginald com D mudo. Para quê? Mas enfim, o seu pai, né, o Sir Reginald, o deixava em tipo uma masmorra, um quarto escuro ali, para ele poder lidar com o medo que ele tinha dos mortos, né? Mas com o passar da primeira temporada, o Klaus ele amadureceu bastante. Ele sempre foi muito individualista, né, e egoísta, né? Mas com uma paradinha que acontece ali, ele conhece um cara chamado Dave, por quem ele se apaixona, e a partir desse momento ele se torna mais empático com as pessoas. Tanto que ele abre uma seita hippie. Muito bom. Verdade. É agora, né, também um dos personagens mais queridos do povo, assim, das pessoas, que é o número 5, que se chama 5. Ele tem bastante desenvolvimento na primeira temporada. Suas habilidades é de controlar o espaço e o tempo. Sim, ele pode viajar no tempo ou se teletransportar de um lugar para o outro. 5, ele tem uma personalidade, tipo, bem forte. Ele tem uma lábia que todos caem na lábia do 5. Ele consegue enganar os outros facilmente. E ele faz parte de uma corporação, né, que é a The Commission. E lá tem a gestora e ele sempre engana diversas vezes a gestora. Sim, ele se safa de quase todos os problemas, tipo, dos 5 aos 13 anos. Assim, tipo, num ato de tentar provar pro seu Reginaldo, vou chamar de Reginaldo, porque a gente tá no Brasil, entendeu? Ele acaba viajando no tempo, tipo assim, ele tem 13 anos, né? Aí ele começa a viajar, tipo, pei, e aí ele vai parar no dia que aconteceu o apocalipse.
fica preso lá. E lá, né, que ele ficou preso no Apocalipse, ele descobre que os seus irmãos tipo, quase todo mundo, basicamente o mundo inteiro morreu nesse Apocalipse. E a única pista que ele tem é um olho de vidro. E também ele encontra uma namorada, só que a namorada dele é um manequim. É sobre. Sabe, pareceu... Eu esqueci, fugiu o nome daquele filme que... Acho que é um náufrago. Que tem o cara que ele desenha um rostinho no... A bola. É o Wilson. É o Wilson. Igualzinho, só que no caso é a Dolores. Enfim, o 5 ele passou 42 anos lá no futuro, né? No dia do apocalipse, tentando achar uma equação exata para voltar e poder impedir que o apocalipse acontecesse, né? E principalmente descobrir o que causou aquilo, né? Qual que é o motivo dele. Então ele é contratado, né, pela The Commission, que é uma organização que cuida da linha temporal, e a gestora, né, que seria a chefe dele, né, que é uma mulher sem escrúpulos, vai mandando missões para os 5 fazer ao longo da linha do tempo. Agora a gente vai falar do número 6, o Ben, né, que aparece pro Klaus, né, infelizmente o Ben acabou morrendo, mas ele possuía a habilidade de invocar criaturas místicas, né, ou monstruosos, tipo, tanto que numa das cenas lá da primeira temporada mostra, né, que ele invoca, tipo, um polvo, sei lá que raio que bicho que é, eu sei que tem tentáculos, né, e aí mata os bandidos lá no banco. No decorrer da primeira temporada, percebemos que ele não gosta de fazer essas missões e que ele era obrigado, assim, pelo pai dele. O número 6 morreu, né, em uma das missões, aos 17 anos, e depois disso seus outros 5 irmãos, né, porque os cinco, né, tinha ido pro futuro, né, então só sobraram 6, né, eles decidiram deixar a Umbrella Academy e viver por conta própria. E no presente, né, assim, na parte do presente, o Klaus é o único que que consegue se comunicar com o Ben, né? Porque, né, o poder do Klaus é falar com os mortos e o Ben tá morto. Então, os dois sempre estão ali juntos. E o Ben ajuda bastante o Klaus com os poderes. E assim, o Klaus acaba ficando, tipo, menos drogado, assim, porque senão, se ele ficar muito tempo, ele não consegue conversar com o Ben. Sim. Agora a gente vai falar da número 7, a Vanya. É ela mesma, a Vanya. O Apocalipse. A Vanya, né, ela tem um poder de absorver a música, assim, né, os sons. E aí ela pega essa absorção, assim, absorve e explode. E transforma em um raio, uma coisa de energia. É um pouco difícil explicar o poder dela. E na primeira temporada, né, muitos dos irmãos não gostam dela, porque ela escreveu um livro. Então a Vanya fez aquele livro, tipo, por trás da Umbrella, a verdadeira Umbrella. E mostrou todo o sofrimento que ela passou lá, anos ali. Então alguns irmãos não gostam dela. E atualmente, na série, na primeira temporada, no caso, ela é uma professora de violino. Sim, o poder da Vanya ele não é muito bem explicado nas temporadas, né? Mas subentende-se, como a Vitória falou, é que ela absorve as ondas sonoras e aí ela pode converter em qualquer coisa, em energia, ela tipo, pode se transformar em um raio que vai atingir aquela pessoa, ou ela pode, tipo, sei lá, igual na segunda temporada que ela usa pra tirar a água do lago e salvar aquele menino. Então, tipo assim, não tem bem uma explicação pra o que o poder dela pode virar, mas que ele vem pra ela em forma de som mesmo, né? E aí ela pode usar isso pra arremessar coisas, quebrar coisas. Leonard. Tá o mundo inteiro causar o apocalipse. A Vanya, né, ela é uma personagem muito reprimida em vários aspectos, pelo pai, que considera o poder dela, realmente, né, o poder dela é muito poderoso.
Então ele sempre ficava dopando a menina para esses poderes não virem à tona. Sim, ela também foi muito reprimida pelos irmãos dela, né? Porque a maioria dos irmãos, com exceção da Alison, não sabia que ela tinha poderes. Então, eles meio que, tipo, deixavam elas de lado. Uma porque eles treinavam muito, né? O Sr. Reginaldo lá fazia elas as crianças treinarem absurdamente. Então, elas não tinham tempo de brincar direito, né? E quando elas brincavam, eram entre si e acabavam deixando a Vânia de lado, né? E ela também, né, se reprimia, né? Porque ela não se conhece. Tipo, quase todas as temporadas a gente vê na primeira, na segunda, nessa atual, que tá terceira temporada, é a Vânia se descobrindo em todas elas. Então, nessa daqui, ela também, como ela tá reprimida, então ela não se sente especial. E aí ela acaba conhecendo, nessa primeira temporada, o Leonard, que ele é o caos, entendeu? O Leonard, ele causa o caos na vida do povo. Que ele fala que a Vânia e começa a incentivar ela a, tipo, parar de tomar os remédios, que aí quando ela começa a descobrir, ele começa porque ele tem um diário do Reginald, e aí ele conta pra ele, a Vânia não sabe disso, obviamente, então ele começa a treinar a Vânia ali com os poderes dela. Bom, como a gente já deu um panorama geral dos 7 integrantes, agora a gente vai falar de uma forma mais enxugada, né, do que a primeira temporada ela se trata. É um grupo de 43 crianças que elas foram nascidas, né, ao meio-dia do dia 1 de outubro de 1989, de mulheres que não estavam grávidas no começo do dia. Então, tipo, a mulher estava normal e de repente ela ficou grávida, do nada, e teve o bebê no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. Tipo, ela tava lá e do nada, pimba, uma criança. Igual no primeiro episódio que a menina tá sentada lá, aí ela dá um mini beijo, a bochecha do menino lá, daqui a pouco ela cai na piscina e deu a luz. Deu a luz. Tipo, imagina a cabeça do menino, né? Tipo, explode assim a cabeça da pessoa. Nossa, misericórdia. Enfim, dessas 43 crianças, né? Esse senhor Sir Reginald Hargreaves, ele adotou 7. Os que sobraram ali, os que são vivos, eles se reúnem, né, pra Umbrella, porque o pai morreu, o pai adotivo, então eles têm que fazer o funeralzinho, né? E galera, só uma coisa importante que a gente esqueceu de falar no começo do episódio, é que assim, esse que a gente tá falando, a Vânia, ela e tudo mais, mas é porque a gente tá se referindo à personagem Vânia, porque na primeira e na segunda temporada ela ainda se identifica como Vânia, mas na terceira temporada ela já se identifica como Victor, né? E a gente sabe que o ator que interpreta a Vânia é o Elliot, né? Mas aqui, nesse episódio, a gente tá falando dos personagens e da trama da The Umbrella Academy, tá? A gente não, em momento nenhum, a gente citou os atores e atrizes, tá? A gente tá falando dos personagens, inclusive, no próximo episódio da terceira temporada, né, referente sobre a terceira temporada, a gente vai estar trazendo mais curiosidades sobre os personagens, os atores, a produção, câmera e tudo mais, né, porque, tipo, é muita informação e é isso, galera, então vou voltar aqui pro conteúdo, tá bom? O Poco, né, que é o ajudante do pai deles, que é como se fosse a babá também da galera, né, também ajudou na criação, que é um gorila, né. Aí o Poco acelera lá a galera pro quintal, tipo, vamos logo enterrar essas cinzas. E é quando eles estão lá indo enterrar as cinzas que de repente abre um buraco assim no espaço-tempo e aparece quem? 5, com 13 anos. Tipo assim. É engraçado essa parte, só um comentário aqui avulso, que o Luther tá com... Eu não sei o nome do negócio que põe as cinzas, né? E aí ele vai jogar, só que não tá ventando, não tá nada, tipo, chovendo pencas, assim. E aí ele joga, tipo, o negócio faz assim no solo.
Aí todo mundo fica olhando, tipo, então tá bom. E essa busca aí dos 5, atrás do olho de vidro, ele acaba atraindo 2 capangas, o Hazel e a Cha-Cha, que eles foram mandados, né, pela gestora para matar os 5, porque esse caos tinha que estar acontecendo, mas os 5 não quer que esse caos aconteça. E olha só, ele tem 58 no corpinho de uma criança de 13. Então ninguém tava levando os 5 a sério. E aí, né, o 5 finalmente descobre que o atual namorado da Vânia é o cara que ele tanto procurava, que ele precisava matar para impedir o apocalipse. E esse cara, né, ele se chama Leonard, como a gente falou, né? E a Alison sempre tava assim, meio desconfiada dele. Então ela já meio que sabia que tinha algo estranho nesse Leonard. Mas a Vânia, o amor é cego, né, gente? Ceguíssima. Então eles descobrem que o Leonard odeia a Umbrella Academy por conta de uma desventura ali, né? Ele queria fazer parte da Umbrella Academy porque ele nasceu no mesmo dia, né, da galera ali, só que a mãe dele teve uma gravidez normal, tipo, gerou a criança por 9 meses. E ele não tinha nada de especial, né, entre aspas, assim. E o Sir Reginald só, tipo, fala pra ele, você não tem nada de especial, isso aqui tem, é isso. Basicamente, ele é o bochecha dos incríveis, né? Aí ele ficou chateado com o Sir Reginald e arma um plano, né, pra poder ativar a Vânia, porque ele descobre que ela tem poderes, como a gente já falou, através de um diário que o Sir Reginald tinha e que o Klaus brilhantemente tentou vender. E nisso, né, nessa batalha final, chegamos no tão temido Apocalipse dos 5, provável Apocalipse dos 5. Então, na hora de tentarem deter a Vânia, eles descobrem que são uma família, meu Deus! Caramba! Bingo! E aí? Bingo! Né? Então, na hora que eles vão atacar a Vânia, ela acaba os controlando ali com os poderes. Sim, e como a gente já falou, ela absorve o som, mas para ela poder transformar aquilo em que ela quiser, ela precisa estar concentrada em um som específico. No caso do último episódio era o violino. E aí a Alison, ela pega uma arma e dispara ao lado do ouvido da Vânia para poder fazer ela desconcentrar ali. Só que toda a energia que a Vânia absorveu enquanto ela tocava do violino sai do corpo dela de forma descontrolada e acaba atingindo a lua. Ou seja, o 5 fez tudo aquilo e não adiantou de nada, porque o apocalipse veio aí. O 5 é a primeira vez, chegou, né, no final nesse apocalipse. Então o 5 só reúne a galera ali e fala assim, né, vamos fugir, vamos voltar no tempo. E aí, só que é muita gente. Então, cada um acabou saindo em uma época diferente, em uma linha do tempo diferente. Sim, exatamente. Na segunda temporada, né, a gente vai passar bem por cima dela, né, porque a gente vai falar mais no próximo episódio. Mas, na segunda temporada, os irmãos, né, como a Vitória já falou, cada um caiu em um ano, né? Eles acabam achando que eles estão perdidos, né, tipo assim, que tá todo mundo meio que, sei lá, em um ano ou em uma época, tipo, muito longe um do outro, mas eles têm a certeza de que em algum momento todos eles vão conseguir se encontrar. Tão fofinhos, esses irmãos tão unidos. E o 5, então, né, percebe que o apocalipse o seguiu também, né? Porque essa família toda louca. Tá. Bom, a gente passou bem por cima da segunda temporada, a gente, tipo, resumiu mesmo, porque a gente pretende trazer um segundo episódio pra falar sobre a terceira temporada. E, enfim, muitas coisas da primeira temporada
impactaram na segunda, assim como muitas coisas da segunda vão impactar na terceira. Então a gente vai trazer mais informações e vai ficar mais completinho, né, para vocês, porque a primeira temporada é sempre uma temporada mais introdutória, então tem muita informação, né, que a gente precisa ali revisar, estudar, pesquisar para poder estar trazendo aqui para vocês mais completinho, né, da nossa maneira. Então, é isso. Aí no próximo episódio sobre The Umbrella Academy, a gente vai trazer mais detalhes sobre a segunda temporada e também as atualizações e as evoluções dos poderes da galerinha ali, né, da equipe. E agora, né, a gente vai dar nossas opiniões de fãs, de consumidoras, uma analisadinha, trilha sonora, estética e afins. Bom, vou falar aqui a minha opinião sincerona, tá? Sem delongas, né? Sem curvas. Assim, eu acho que a primeira temporada, ela tem, assim, ao meu ver, tem um problema ali, que eu acho que os 3 primeiros episódios, eles são muito lentos, acho que demora a acontecer as coisas, eu acho que fica muita ponta solta ali, e você fica muito sem entender o que está acontecendo, sobre o que se trata a série. Lógico que a gente não quer que as coisas sejam explicadas tudo no primeiro episódio, mas eu acho que seria legal se, de repente, no primeiro episódio a gente tivesse um panorama, assim, tipo, sobre a infância da galera, ou de repente o Sr. Reginald explicasse por que ele estava fazendo aquilo. Eu acho que isso ficou muito nebuloso. Acho que outro problema também que a gente tem é a questão da morte do Ben, porque ela não é explicada. Pelo menos na segunda temporada ela não é explicada, na primeira temporada ela não é explicada. Eu não sei na terceira temporada, porque eu ainda não assisti, né? Pretendo assistir aí, né? E, enfim, eu acho que fica muita coisa nebulosa ali, né? Então acho que ela começa a ingressar ali, mas no quarto episódio, que aí você fica, entendi, esse cara aqui, que falaram que o nome dele é 5, tá tentando impedir um apocalipse. Ah, entendi. Então, tipo assim, eu acho que demora muito o negócio, pegar um ritmo ali legal. Você se apaixona pelos personagens porque eles são gostáveis, eles são identificáveis. Você consegue sentir uma empatia ali por eles, né? Com exceção da Vanya, porque, tipo, enfim, vou falar disso mais pra frente. Então, assim, é uma série muito boa, mas que tem, pra mim, eu acho que tem um problema de ritmo ali, né? E você, Vitória? Quais são as primeiras impressões sobre a The Umbrella Academy? Olha, a Umbrella eu assisti pelo hype, confesso. Tava todo mundo falando, The Umbrella. Eu falei assim, vou assistir, não é mesmo? No começo eu pensei em olhar HQ, mas eu não olhei. Que esqueci, é sobre. Mas eu queria, realmente, tipo, muita informação é solta, mas você vai sentindo no que vai desenvolvendo. E só que também parece que é muito, eles dão bastante, como a Netflix gosta de lançar tudo de uma vez, então cada temporada você sempre tem um gancho que puxa pra outra. Não é tipo como se pra mim eu acho que um episódio devia ser diferente do outro, sabe? Um exemplo, nesse episódio vai o 5 tá tentando impedir, chega no funeral lá. E aí já no segundo eles repetem meio que essa cena do funeral, em vez deles já continuarem, tipo, já mostrando uma discussãozinha do que vai acontecer depois da chegada do 5. Eu acho que, tipo, sei lá. Mas eu gostei da série. E a gente vê também que, tipo, a Vanya sempre é o caos ali da família, né? Ela sempre é o apocalipse, ela sempre tá com os problemas e ninguém ajuda a menina. E tipo, e eles falam que, tipo, essa série é muito confusa. Ela é boa, mas é confusa. É sobre. Sim. E também tem essa questão, tipo assim, você meio que
repete o problema, sabe? Tipo, na primeira temporada o problema é o fato da Vânia não se entender. Tipo assim, é meio que ela passa a primeira temporada inteira sem saber quem ela é, sem saber que ela tem poder. Tipo assim, ela tá meio sem memória, sabe? Conforme o remédio vai saindo do organismo dela, ela vai se lembrando das coisas e aí, tipo, pá, apocalipse. E na segunda temporada isso acontece novamente. Tipo, ela é atropelada, ela perde a memória e novamente ela é a causadora do apocalipse. Ou seja, assim, você só tirou os caras do mundo moderno e jogou eles, tipo, sei lá, tipo, no passado pra fazer as mesmas coisas. Praticamente, tipo assim, é meio que. É igual a Vitória falou, no último episódio tava todo mundo unido, sabe? Como família. E aí no primeiro episódio da segunda temporada, já tava, tipo, todo mundo, tipo, eu não me importo mais com meu irmão. E que não sei o que tem. Sabe? Tipo assim, eles nem se procuraram. É como se fosse, tipo, dois negócios diferentes. Sabe? Tipo, sei lá, eles vivem no universo paralelo, assim, onde tem uma segunda Vânia, um segundo Luther, um segundo, sei lá. Tipo, mas eu tenho que tirar o chapéu, o óculos, pra questão, pra estética, né, da The Umbrella Academy. Eu acho que é uma das séries que eu assisti que é muito bem ambientada. Você consegue... você simpatiza com os personagens, você consegue sentir as emoções que eles estão sentindo ali naquele episódio, por exemplo. Acho que nos primeiros episódios tem uma iluminação assim mais fria, né? Tipo, é bem depressivo, né? Porque você sente que os personagens estão deprimidos com as questões deles terem que voltar para o lugar onde eles sofreram bastante. E eles serem pessoas que não lidaram bem com aquilo, não superaram, e isso impacta muito na vida atual deles, né? E você sente isso, incomoda, sabe? Você fica triste com eles, né? E eu acho que também, acho que a trilha sonora do filme, ó, da série é muito boa. Porque, tipo assim, porque tem uma cena de batalha lá que toca, tipo, Don't Stop Me Now do Queen. E eu sou, tipo, muito fã do Queen, né? E, tipo, tá lá os 5 Dolores, não sei o que, meu Deus. E aí, muito tipo, tá Don't Stop Me Now. E, tipo, um tiroteio imenso. Mas é isso, eu acho que a trilha sonora, ela bate muito bem com o título do episódio, né? E com o que tá acontecendo ali na cena. Acho que é tudo muito bem entrelaçado, né? Tirando a história que é, assim, é meio repeteco. E também tem um alívio cômico, né? Bastante cenas ali bem engraçadas. Que tem, tipo, um dos personagens favoritos, que é o Klaus. Ele é meio comédia, assim, tudo. A vibe dele. Então, quando ele fez o culto, foi a mais. Foi muito engraçado. E ele tem essa vibe, assim, muito, muito boa, muito maravilhosa. Adoro o Klaus. Personagem de milhões. Aí ele falou da fotografia, né? Já na segunda temporada, se eu não me engano, as cores é um pouco mais quentes, né? Porque eles têm uma nova vida. E também a gente vê que eles têm uma nova... apesar, eles são separados, então cada um tem a sua vida nova. E eles estão mais felizes porque não tem o pai, todo aquele passado da primeira temporada. Apesar da história se repetir. Eles conseguem fazer um negócio repeteco, mas consegue também diferenciar elas. É estranho. Umbrella é estranha igual a família. Acho que o Klaus, apesar de ser muito, sabe, muito fora da casinha. Fora da casinha. É maravilhoso. Muito fora da casinha, como ele começou as coisas, de certa forma foi uma coisa que preencheu ele ali, né? Tipo, ele se manteve sóbrio, e isso foi, assim, apesar de ser completamente distópico, fez muito bem pro Klaus, né? Vou abrir um culto aqui, gente. Vamos lá. Aquela goodbye, como que é? Hello, goodbye. Acho que no próximo episódio a gente tem que vir marcado em homenagem a ele. Vamos se fantasiar de Klaus. Vamos. Mas, assim, eu acho que o personagem
preferido. Assim, tenho dois, na verdade, né? Um é o Klaus, porque, tipo assim, além dele ser um alívio cômico, eu acho que ele é um personagem muito bem construído, assim, com relação aos outros. Todos são bem construídos, né? Mas eu acho que ele é o que mais cresce, né? Na primeira temporada. Na segunda, eu acho que ele fica mais de pano de fundo, né? Mas. Porque ele é o que mais evolui os poderes dele, né? E você vai vendo, assim, tanto que tem um detalhe, eu não sei, enfim. Tem um detalhe da pulseira, né? Porque no primeiro episódio ele tá numa clínica de reabilitação e aí ele tá com a pulseira, né? Tipo, que ele tá na clínica e tudo mais. E acho que pro quarto episódio da primeira temporada por aí, ele já não tá mais com a pulseira de reabilitação. Depois que ele volta, né, da guerra do Vietnã, né? Que ele volta pro presente da série. Ele não tá mais com aquela pulseira. Então acho que. E ele passa a ficar mais tempo sóbrio, né? Então acho que mostra que o personagem se recuperou daquele trauma ali que ele tava sentindo, né? Que ele consegue dominar os poderes dele, por isso que ele evolui, né? Ele consegue basicamente também tem aquele lance que, tipo assim, da guerra, né? Os traumas de guerra. A guerra transforma. Aquele velho ditado, né? Que a guerra transforma pessoas. No caso, a guerra também transformou o Klaus. De um cara todo desejado. Continua fora da casinha, apesar da guerra. Mas ele, deu uma crescida, assim, bastante. Por causa da guerra. E por causa do crush dele, né? Tanto que tem uma cena lá que ele vira pro Diego e ele fala, né? Que o Diego fala, quem é Dave? Aí ele é a única pessoa que eu amei mais que a mim mesmo. E tipo assim, se fosse assim, é uma frase dita da boca pra fora, mas acho que pro personagem é um ponto de virada ali, né? É um negócio que, tipo, fez ele, poxa, existem outras pessoas, tanto que ele começa a se importar mais com os irmãos dele, né? Que ele salva o Diego lá do ataque e tudo mais. Então, é bem legal. E também foi daí que ele abriu o culto dele. Eu amo essa amor do culto. É muito aleatório. É muito engraçado. É muito aleatório e muito engraçado. A Umbrella tem esses momentos, tipo, muito aleatório e que é a parte do momento cômico, que é o que eu acho que atrai também. Além da estética, que eu acho que também a estética atrai bastante, que a estética é bem, bem diferentona, assim, dos clássicos que a gente vê. Tipo, super-herói também é como The Boys também, né? Que é uma estética, é uma vibe, uma história diferente, mas também tem super-heróis. Então é isso que o que une todos é super-heróis. E também eu gosto bastante do 5. Acho que ele tem uma personalidade muito legal. E apesar dele ser, tipo assim, muito literal e muito centrado, ele também, muitas vezes, ele acaba sendo um alívio cômico ali. Porque, tipo, o 5, ele é basicamente como a gente falou, né? Ele tem 50 e poucos anos num corpo de uma criança. Então, mano, como é que você vai levar aquela criança a sério, né? Então ele é muito excêntrico, né? Ele vai falando o que ele pensa, ele já joga as verdades na cara de todo mundo, as verdades dele, né, no caso, na cara de todo mundo. Ele não tem medo de falar. E isso acaba sendo bastante engraçado. Sim, ele é muito irônico, né? E, gente, ele namorou um manequim. Isso é verdade, tipo, pra você ver a excentricidade da série, tipo, tem um personagem que ele jura que o manequim conversa com ele e que ele namora o manequim, tipo, é verdade, real, assim. E o amor na vida dele é o manequim. E também a gente tem que comentar da personalidade do Luther, né? Você acha que, tipo, ele é fortão e tem um corpo lá, metade de gorila, mas ele é, tipo, é um coração mole. O Luther é literalmente um coração mole e bobão, assim, tipo... Porque assim, é um ursinho carinhoso. É literalmente um ursinho carinhoso. O Luther é um ursinho. Porque já o Diego, né, que é o que é baixinho... O Diego é um pouco baixinho. E aí ele se faz lá de durão.
na série. E ele tem, né, os problemas que ele era gago, né? Então por isso que ele tem esses problemas com o pai dele, por isso que ele gosta da mãe robô, porque a mãe robô ajudou ele nessa parte com a fala dele. E quando ele fica nervoso, ele ainda fala, tipo, gaguejando. É tipo o Cebolinha, assim, da Turma da Mônica Jovem. Tipo, ele parou de trocar o R e o L, mas quando fica nervoso, ele ainda troca. Sim, exatamente. Vi, você fala aí qual que é o personagem que você não gosta. É verdade. Você menos é verdade. gosta. Esqueci de falar. Quem eu menos gosto? É uma pergunta. Eu acho que assim, no começo eu gostava, assim, do poder da Alicent, confesso. Porque eu gostava da Alicent por causa do poder dela. Mas aí depois, meio que não gostei tanto. Mas a Alicent, na segunda temporada, com aquela luta lá com os direitos civis, eu adorei. Tipo, porque eu acho que ali ela deu uma crescida, assim, com o personagem. Porque na primeira temporada ela só tinha aquele lance da fama. Ela usava aquilo pra ela, e depois ela começou a ver, ela saiu meio que de uma bolha e entrou numa outra que é, tipo, radical, que fez ela ir pra ação, que ela percebeu como que era a sociedade do país onde ela vivia, e ela encontrou, tipo, a luta mesmo. Então eu gostei dessa parte que a Alicent evoluiu aí. Mas às vezes a Alicent dá umas coisinhas, mas deixa eu ver. Um outro personagem que eu não gosto. Deixa eu ver. Eu acho que a Vânia também, eu não gosto muito dela, porque às vezes eu acho que ela faz drama. Às vezes eu acho que ela faz um pouco de drama. Porque, tipo, às vezes tem umas questões já resolvidas ali. E mesmo assim ela insiste nessa questão, sendo que aquela questão já tá resolvida. Tipo, já tá concluída, minha filha. Então, eu acho que seria esses pontinhos, assim, às vezes. Mas não é tipo, meu Deus, desgosta. Eu acho que elas têm pontos a melhorar. Eu acho que elas vão evoluir e acabar sendo umas personagens mais legais. Não tem, tipo, realmente algo, tipo, meu Deus, não gosto desse personagem. Eu acho que uma personagem. Eu acho que eu ia falar da gestora, mas a gestora tá ali pra ser a vilã, então tá tudo certo, entendeu? Então não tenho, assim, meu Deus, um personagem que eu realmente desgoste ali. E é isso, né, gente? A gente deu a nossa relembrar vocês, né, da primeira temporada de Umbrella, né? Fazer um resumão da primeira, da segunda. A gente vai falar mais um pouco nos próximos episódios. E, né, não deixa de deixar aquele like maroto, aquele comentário bonitinho e seguir a gente nas redes sociais, que é no Instagram, a gente é o pod_0226. Isso aí, a gente vai postar um trechinho, né, desse episódio, um trechinho bem curtinho lá no nosso Instagram e nas nossas outras redes. Lembrando que a gente também tem TikTok, tem Quai, e toda segunda-feira a gente posta um Reels, né, com os erros de gravação desse episódio aqui. E eu já de antemão já aviso que tá muito engraçado, muito legal. Todos os erros de gravações, vocês percebem que, tipo, muita aleatoriedade, né? Mas é isso, como a Vi falou, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, com sua família, que ajuda bastantão a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, né? Tanto no YouTube quanto nas outras plataformas, né? Como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. E é isso, galera. Acho que esse foi o nosso episódio. E a gente, né, tem 2 episódios. Se você chegou agora, né, e não sabe, a gente tem 2 episódios falando da primeira e da segunda temporada de Os Bridgertons. E é isso. Deixe seu like, compartilha. Tchauzinho. Até a próxima. Até. Tchau, galera. Beijo.
Tiny, tiny, ooh, ooh. I am just one